Começa aqui mais uma viagem 5 continentes na Rádio Observador. É aqui que pode viajar pelo mundo todas as semanas para analisarmos a geopolítica internacional, sempre com a ajuda do historiador Bruno Cardoso Reis. Bruno, bem-vindo. Bem-vindo, Bruno. Olá, bom dia, obrigado. Hoje, exclusivamente um pouco mais tarde, por causa das cerimónias de celebração do 5 de outubro. Na segunda parte, vamos até à vitória da direita radical na Áustria e também às relações entre Estados Unidos e Vietnã. Mas nesta primeira parte, como é habitual, vamos dar destaque principal às guerras. Bruno, começamos inevitavelmente pelo Médio Oriente. Tivemos esta semana o ataque do Irão a Israel, com centenas de mísseis a serem lançados sobre Tel Aviv. É apenas o segundo ataque direto do Irão a Israel e o mais significativo. Bruno, pergunto-te, com esta escalada da guerra, até onde pode ir o conflito? E também pergunto se pode afetar-nos. Realmente foi quase o dobro da força, enfim, do número de mísseis, sobretudo usados no ataque anterior em abril. Acho que muito também dependerá do que é que agora Israel fará a seguir. Fala-se, por exemplo, de um ataque ao programa nuclear iraniano, fala-se sobretudo, e isso teria mais impacto sobretudo para nós e para a economia mundial. Aliás, já está a ter até, indiretamente, já vemos uma certa subida no preço do petróleo, ataques às instalações petrolíferas do Irão. Aí é importante sublinhar que o Irão é não só um exportador importante de petróleo, embora na verdade já nem esteja no top 10, para termos uma ideia, por exemplo, Angola à partida, de acordo com muito, digamos, da informação disponível, já exporta mais petróleo do que o Irão, mas sobretudo porque controla, direta ou indiretamente, os dois grandes pontos de estrangulamento das rotas navais, das principais rotas navais de exportação de petróleo do Golfo, ou seja, o Estreito de Hormuz controla diretamente e depois o Estreito de Aden através daquelas milícias Houthis e enfim, drones, mísseis, etc. fornecidas pelo Irão. E, portanto, sim, realmente pode nos afetar muito seriamente, embora indiretamente, sobretudo, obviamente para quem não vive no Médio Oriente, e sobretudo se Israel optar por escalar de uma forma mais séria e que leve também o Irão, no fundo, a responder não só com estes ataques aéreos mais ou menos limitados, sobretudo limitados também pela defesa antiaérea excepcional de Israel, enfim, que é de longe a melhor a nível mundial também, tirando vantagem do facto de Israel ser um país relativamente pequeno, mas sim, sobretudo, se atacar estas vias vitais da economia global. Também pode ter um impacto indireto importante, por exemplo, nas eleições americanas, não é? Se a situação se descontrolar, se houver aqui uma subida do preço do petróleo, se houver um envolvimento direto maior dos Estados Unidos, que para já tem estado só a fornecer meios navais para reforçar esta proteção antiaérea a Israel. Isso, por exemplo, seria muito mau provavelmente para a campanha de Biden, que tem insistido nesta narrativa e na realidade, de facto, que Biden deu prioridade ao fim de conflitos armados envolvendo tropas americanas. E diria que, em termos gerais, seria mau, aliás, para toda a gente, desde logo, sobretudo para a população da região, talvez com a possível exceção de Putin, que, enfim, tudo o que seja distrair da Ucrânia e das malfeitorias que a Rússia anda a fazer seria provavelmente conveniente. Mas, apesar de tudo, há aqui a possibilidade de Israel optar por uma retaliação, digamos, mais direcionada e talvez mais inesperada, que demonstre este poder de penetração do regime, a capacidade de infiltrar, enfim, com informadores e ter informação muito boa sobre o regime, que demonstrou, por exemplo, com o ataque contra o líder do Hamas em plena capital iraniana, em Teherão, e que já no passado aconteceu por algumas vezes, por exemplo, também quando eliminou o responsável do programa nuclear iraniano também no próprio Irão. Mas realmente estamos em tempos perigosos e até porque o atual governo de Israel também parece estar convencido que controla a escalada militar e que até beneficia politicamente deste conflito. E Bruno, o exército do Líbano também entrou em ação pela primeira vez contra Israel. No meio disto tudo, qual é o papel das Forças Armadas libanesas? É muito diminuto, eu diria que é quase tão paradoxalmente diminuto como o das Forças das Nações Unidas, que também estão aqui nesta zona da fronteira entre Israel e o Líbano, mas depois, quando há problemas, acabam por se retirar para os quartéis e basicamente não ter praticamente nenhum papel.
Realmente já houve aqui uma primeira intervenção, aparentemente porque o exército libanês foi atacado, ou pelo menos houve essa percepção por parte do exército de Israel, mas realmente o principal alvo e aqui o principal beligerante do lado libanês não é realmente o exército libanês, as Forças Armadas libanesas, do Estado, do governo do Líbano, mas sim realmente o Hezbollah, que costuma ser caracterizado como um Estado dentro do Estado, mas na verdade isso é um bocadinho otimista, porque é mais um Estado bastante organizado e bastante bem armado, no caso do Hezbollah, dentro de um Estado cada vez mais desorganizado e até falhado, ou pelo menos muito frágil, que é o Líbano. Em termos de números, basicamente as Forças Armadas libanesas andam à volta dos 80 mil homens, que é também os números que são atribuídos ao Hezbollah, portanto equivalem-se. O Hezbollah provavelmente até tem mais homens, mas isso é só uma parte, digamos, da questão. Mais uma vez, até subestima o problema, porque em termos de equipamento, de treino, de experiência, o Hezbollah é muito mais forte do que, por consenso generalizado, do que as próprias Forças Armadas do Estado, e sobretudo, e além disso, é um movimento muito disciplinado e hierarquizado. Enfim, agora está bastante enfraquecido por esta operação de decapitação. Aparentemente não só o líder histórico, Hassan Nasrallah, foi morto, mas até o seu sucessor designado também já terá sido morto por estes ataques de Israel, explorando informações de muito boa qualidade, ao contrário, por exemplo, do que aconteceu com os ataques ao Hamas. Mas no caso do governo do Líbano, o problema é realmente a extrema fraqueza, a extrema fragmentação política, e o máximo símbolo disso é que realmente é um país sem presidente, ou seja, tradicionalmente o presidente do Líbano é um cristão, portanto o Líbano é no fundo um país que é criado para proteger uma série de minorias religiosas, em particular os cristãos, mas também uma série de grupos muçulmanos que não são os sunitas, portanto tradicionalmente minoritários na região, como os próprios xiitas do Hezbollah, mas realmente, em particular os cristãos têm estado em perda, aliás, por todo o Médio Oriente, têm estado a ser sujeitos a uma crescente repressão, muitas vezes são associados injustamente às políticas de potências ocidentais ou ao Ocidente, quando na verdade são comunidades muito anteriores a qualquer tipo de colonialismo ocidental, ou também já agora ao imperialismo, se quisermos, islâmico. São muitas vezes comunidades que recuam até ao tempo de Cristo, por exemplo, nesta zona do Líbano e da Síria. Portanto, são das comunidades cristãs mais antigas no mundo. Em algumas regiões eram minorias, mas ainda assim expressivas, com populações de alguns milhões, mas seja na Síria, por exemplo, por causa da guerra civil, seja no Líbano também por causa da guerra civil e, enfim, desta perda de poder, em muitos casos estão a optar pelo exílio, pela imigração, e, portanto, realmente é uma grande tragédia do Líbano, isso estará a acontecer. Eu diria, para terminar, já agora, que esta história do Líbano também mostra, ou deveria se calhar mostrar a Israel, os perigos do excesso de ambição, do excesso de ocupação. O Monte Líbano, a zona nuclear em torno de Beirute, era realmente historicamente um refúgio de cristãos. Quando a França colonial acabou por ocupar o território e governar este território a seguir à Primeira Guerra Mundial, ao fim do Império Otomano, à derrota do Império Otomano, optou por anexar uma série de territórios adjacentes de maioria muçulmana, portanto alargar, se quisermos, entre aspas, o território do Líbano, supostamente para garantir também que essa zona seria controlada por aliados, digamos, cristãos da França. Na verdade, o que acabou por acontecer foi que isso tornou muito mais difícil, digamos, depois da independência, um Líbano coeso, acabou por criar problemas crescentes à própria comunidade cristã e, portanto, acho que isso talvez tenha aqui algumas lições realmente para Israel, que realmente, enfim, corre o risco de, com uma ocupação prolongada de territórios de maioria palestiniana, muçulmana, se quisermos, por um lado minar, digamos, a sua própria democracia, a sua imagem externa e criar aqui um contexto, digamos, de conflitos sem fim, que é o que tem estado a acontecer. E Bruno, a marcar o conflito esta semana está também a relação entre Guterres e Israel. O secretário-geral da ONU foi declarado persona non grata por Israel e fica impedido de entrar no país. Entretanto, na rede social X, o governo português, através do Ministério dos Negócios Estrangeiros, já lamentou a decisão e pediu também a Israel que reconsidere. Achas que Portugal fez bem em defender Guterres? Bem, acho por um lado que isto é no fundo uma espécie de conflito anunciado, ou seja, realmente as relações entre as Nações Unidas e Israel já há muitas décadas que são más e há muito esta percepção, por um lado das Nações Unidas, de que Israel sistematicamente ignora resoluções, ignora, digamos, decisões
das Nações Unidas, cria problemas com as agências das Nações Unidas, nomeadamente aquela famosa agência dedicada apenas ao apoio aos palestinianos, que é uma exceção no sistema, em princípio, universal das Nações Unidas. Por outro lado, em Israel há muito esta percepção de que as Nações Unidas são sistematicamente hostis a Israel. Enfim, por exemplo, um número que é citado agora nos últimos tempos houve mais resoluções a condenar Israel desde 2022, mas bastante mais do que a Rússia. E de facto o secretário-geral António Guterres, em várias das suas declarações, eu tenho comentado isso, faz basicamente aquilo que lhe cabe como secretário-geral, mas em muitos casos realmente não parece ter uma grande preocupação em minimamente ter em conta também que o lado israelita, ou seja, por exemplo, na condenação da invasão do Líbano por Israel, desta incursão, enfim, podemos chamar de invasão, podemos chamar de incursão, porque aparentemente são raids relativamente limitados e não visam, pelo menos para já, ocupar permanentemente esse território. Não tem aqui a ver com chamar-se invasão a umas coisas, por exemplo, a invasão russa da Ucrânia, onde esses objetivos estão claramente presentes, de conquistar permanentemente aquele território e não chamar às ações de Israel, tem a ver com a natureza daquilo que Israel está a fazer. Portanto, vamos ver se será uma invasão, se será uma incursão, mas em todo caso, esta intervenção militar de Israel realmente foi criticada por Guterres, mas sem fazer referência, por exemplo, à questão da população israelita, às dezenas de milhares de israelitas que há mais de um ano não conseguem viver em segurança na zona norte de Israel por causa de ataques do Hezbollah com rockets, com foguetes, com drones, etc. Portanto, acho que realmente Guterres talvez pudesse ter feito um esforço para manter aqui um bocadinho mais de pontos e até de alguma credibilidade. Acho que isto é uma forma fácil de ganhar pontos, se calhar no sul global, entre os muitos países árabes. Israel é um alvo fácil e muitas vezes realmente põe-se a jeito e dá motivo para críticas perfeitamente legítimas, mas realmente também não parece que Guterres possa dizer que esteja aqui muito preocupado com minimamente ter em conta o ponto de vista de Israel. Portanto, como eu digo, uma crónica, digamos, de um conflito anunciado. Agora, também é verdade que isto parece bastante excessivo. A declaração de Guterres como persona não grata claramente também faz parte desta estratégia do atual governo de Israel, de Benjamin Netanyahu, de jogar a cartada nacionalista e de usar, no fundo, aqui as Nações Unidas também para ganhos políticos internos. E também é verdade que, apesar de tudo, Portugal promoveu a eleição deste secretário-geral. O facto do secretário-geral ser português é importante em termos de um certo prestígio, estatuto de Portugal a nível internacional. Não quer dizer que o governo português tenha de defender tudo o que Guterres faz ou tenha de estar sempre a defender Guterres, mas é normal que haja aqui, digamos, alguma preocupação em defender alguém que é também um cidadão português. Portanto, isso é algo que tradicionalmente os Estados fazem quando têm nacionais em funções deste tipo, não seria, se fosse a França ou a Grã-Bretanha, outro país, enfim, até com outro estatuto, provavelmente faria isso até de uma forma muito mais assertiva, a Espanha, e portanto parece-me que realmente o governo português fez bem, também o fez de uma forma, digamos, que não me pareceu excessiva ou despropositada, e portanto acho que sim, era o que seria mais uma vez expectável. Portanto, tudo isto é um bocadinho expectável, mas não deixa de ser interessante de acompanhar. Bruno, vamos avançar até à Ucrânia. O país invadido continua a enfrentar muitas dificuldades crescentes a nível de armamento, por exemplo. Esta semana o secretário-geral da NATO, o novo secretário-geral, Mark Rutte, visitou a Ucrânia. Zelensky sublinhou a importância da NATO. A pergunta é, será que podia ser uma solução para os problemas ucranianos, Bruno? Bem, sim e não, ou seja, não pode ser no sentido que a NATO não está diretamente envolvida no conflito, ao contrário do que diz a Rússia, e, portanto, isso obviamente limita muito o impacto da NATO no conflito, o impacto direto, se quisermos dizer assim. É verdade também que isso significa que, no essencial, em termos de opções militares, operacionais, etc., tem de ser realmente aqui a Ucrânia a conduzir a guerra e a fazer as opções fundamentais. Aí, eventualmente, podemos fazer algumas críticas, mas realmente o problema fundamental, enfim, por exemplo, questões como a gestão do recrutamento, do serviço militar obrigatório, etc., os limites de idade, toda essa questão,
Mas a verdade é que realmente a Ucrânia está com dificuldades crescentes, isso é inegável. Por exemplo, a perda de Vuhledar é um exemplo disso, concreto. Mas isso resulta muito de um problema que tem a ver não com o facto da NATO, por razões compreensíveis, e o país mais importante militarmente da NATO, de longe, que é os Estados Unidos, terem optado por não se envolver diretamente no conflito, para evitar uma escalada para uma terceira guerra mundial, que podia ser nuclear, mas realmente pelo facto de, tendo feito muito, apesar de tudo, não fizeram claramente o suficiente e, sobretudo, a ajuda militar, a ajuda em armamento, tem sido dada de forma demasiado gradual e, sobretudo, com demasiadas limitações, que falámos aqui várias vezes, demasiadas linhas vermelhas. É compreensível realmente que os países da NATO, os Estados Unidos, queiram manter esta guerra uma guerra limitada, não queiram uma tal terceira guerra mundial, mas realmente esse medo de uma escalada descontrolada foi excessivo e dura há demasiado tempo. E, portanto, aí realmente a NATO poderia fazer mais. E uma área concreta que, aliás, Zelensky apontou nesta visita era, por exemplo, alguns países vizinhos, países da NATO vizinhos da Ucrânia, como a Polónia ou a Roménia, avançarem para algo que já se fala há bastante tempo e que eu também já tenho defendido, que era, de facto, ajudarem na defesa antiaérea da zona ocidental da Ucrânia. Isso aumentaria a segurança desses países, que por várias vezes têm sofrido, digamos, com incursões de drones ou até mísseis russos que estão a atacar a Ucrânia. Além disso, no fundo, reforçaria a segurança da Ucrânia nessa região e libertaria recursos para a melhor proteção de outras zonas, por exemplo, mesmo mais aquelas próximas da linha da frente. Falamos de Mark Rutte, que tomou posse também esta semana, há apenas 4 dias. Bruno foi logo visitar a Ucrânia. Pergunto quais é que vão ser as prioridades do neerlandês neste mandato e também se podemos esperar mudanças significativas na aliança. Bem, uma grande prioridade será claramente a Ucrânia. E não é por acaso que esta visita é feita logo, como dizias, dias depois da sua nomeação. Mas realmente não são de esperar grandes mudanças em termos das prioridades da organização por parte, ou por iniciativa, se quisermos, de Mark Rutte. Por um lado, ele não tem propriamente essa função, ou seja, o secretário-geral é realmente um lugar muito importante, que nos recorda que a NATO é mais do que uma simples aliança, é uma organização, e é uma organização político-militar, e não apenas militar. Portanto, precisa de alguém que dirija essa máquina, o secretariado, a dimensão mais política, mais diplomática de coordenação entre os aliados, mas lá está a coordenação e não direção, não lhe cabe ele dirigir, dizer aos aliados o que fazer, mas procurar construir pontos, criar uma agenda partilhada e depois também, no fundo, dar direção política à própria dimensão militar. Portanto, se houver mudanças significativas na aliança, não será por causa da nomeação de Mark Rutte, que é o 14º secretário-geral da NATO e é o 4º dos Países Baixos. Nenhum país teve tantos secretários-gerais como a Holanda, os Países Baixos, se quisermos, e, portanto, isso será, sobretudo, eventualmente, o resultado das eleições americanas. Ou seja, se voltarmos a ter Donald Trump, claro, pode ser que ele não opte por sair da NATO, mas é bem possível que crie grandes problemas, como já criou no seu mandato anterior ao funcionamento normal da organização. Bruno, vamos fechar esta primeira parte nos Estados Unidos da América. Temos apenas 2 minutos para isso. Viajamos até ao país onde estás a falar, não é? E falamos também das eleições, sendo que é uma semana também muito marcada pelo debate entre os candidatos a vices, entre J.D. Vance e também Tim Walz. Ora, um debate em que a estrela foi, muitas vezes, o microfone. Thank you, gentlemen. The CBP One app has not been on the books since 1990. Meus senhores, os espectadores não vos ouvem porque os nossos microfones foram cortados. Temos muitas coisas que queremos abordar. A estratégia usada no debate com os microfones a serem fechados quando algum dos candidatos passava do tempo ou dos limites. Bruno, cortes à parte e não sei se vamos ter tempo para ainda ir a Liz Cheney nesta primeira parte, porque estamos mesmo no final desta primeira parte. Mas para ti, quanto a este debate, quem é que ganhou? Bem, havia realmente grandes expectativas quanto à questão do microfone, porque desta vez havia a possibilidade de não estar logo cortado, não é? E, portanto, ver se isso teria impacto comparado com o debate entre Trump e Kamala Harris, mas eu francamente creio que acabou por não ter assim grande importância. Aparentemente
Vance venceu o debate, de acordo com a maior parte das sondagens, enfim, dos comentadores, mostrou-se no fundo mais coerente e mais capaz de passar a sua mensagem, a sua narrativa, do que o Walz, que sobretudo se atrapalhou muito com uma velha história, enfim, que tem muito a ver com esta tendência às vezes para acrescentar um ponto quando contamos um ponto. Ele esteve, de facto, na China, em Hong Kong, uns meses depois do massacre de Tiananmen, mas pareceu dar a entender, em algumas alturas, que tinha estado lá mesmo nessa altura, e sobretudo, quando falou disso no debate, atrapalhou-se bastante, e, portanto, passou uma imagem de uma certa insegurança. Agora vamos ver, no fundo, o que é que isto resulta em termos de uma eleição que já está a decorrer. Eu estou aqui na capital dos Estados Unidos, em Washington DC, onde já há aquelas enormes caixas, por exemplo, do voto antecipado, e já há anúncios, por exemplo, nas bibliotecas públicas, que é um dos locais de voto, sobre os dias da votação antecipada até em pessoa, já em outubro. E, portanto, vamos ver se isto tem algum impacto, seja nas sondagens, seja, sobretudo, depois na votação, que, como eu digo, já está a decorrer. Bruno, infelizmente vamos ter de ficar aqui nesta primeira parte. Já a seguir voltamos para a segunda parte, em que vamos até a Europa, mas também até a Ásia. Até já. Rádio Observador. Aconteça o que acontecer. 1h30 da tarde, síntese de notícias na Rádio Observador com o André Maia. Boa tarde, André. Boa tarde, Filipe. O Presidente da República deixou de fora do discurso do 5 de outubro o momento político atual de negociação do Orçamento do Estado. O chefe de Estado optou por uma intervenção apaziguadora, também de unidade. No discurso de apenas 7 minutos, Marcelo Rebelo de Sousa voltou ao combate ao populismo e indicou caminhos de mudança para uma República que diz continua a merecer ser festejada. Vamos ouvir Marcelo Rebelo de Sousa daqui a meia hora com o essencial deste discurso do 5 de outubro. Ainda nas celebrações, Carlos Moedas afirma que o país não pode ficar refém de ansiedades pessoais e partidárias. Foi o primeiro aviso do discurso do Presidente da Câmara Municipal de Lisboa. Carlos Moedas refere-se indiretamente ao impasse orçamental e fala em vaidades pessoais. O autarca lisboeta dedicou ainda uma parte do discurso ao tema da imigração. Todos os partidos com assento parlamentar reagiram aos discursos desta manhã. O foco acabou por ser o Orçamento do Estado. Apesar da insistência dos jornalistas, a ministra Margarida Balseiro Lopes respondeu sempre da mesma forma. O foco de hoje não são as negociações do documento. Ainda Alexandra Leitão, líder parlamentar do PS, assegura que o partido está a aguardar com serenidade a resposta do Governo às propostas conhecidas no dia de ontem e não comenta os avisos de Carlos Moedas a propósito do país não poder estar refém de interesses partidários. Ainda sobre o Orçamento do Estado, Pedro Pinto, líder do grupo parlamentar do Chega, também nas cerimónias de celebração do 5 de outubro, diz que acredita que existe um acordo entre o PS e o PSD para viabilizar o Orçamento do Estado. Vamos ouvir todas as reações dos vários partidos com assento parlamentar já daqui a meia hora no Jornal das 2 da tarde. Na opinião do antigo Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, é preferível ter um orçamento aprovado do que não ter. No programa Causa Própria desta manhã da Rádio Observador, o ex-deputado socialista afirma que para o orçamento ser aprovado é necessária maturidade democrática. Já Miguel Relvas, antigo Ministro de Pedro Passos Coelho, acusou o Partido Socialista de querer impor a sua vontade na proposta orçamental. Afirma que Pedro Nuno Santos está a brincar com o fogo. As forças de defesa de Israel prometem um ataque sério e significativo contra o Irão. O exército do país sublinha que o lançamento por parte do Irão de mais de 200 mísseis balísticos vai ter consequências. As forças de defesa de Israel adiantam que as ofensivas no sul do Líbano vão continuar nos próximos dias até que os 60 mil residentes retirados do norte do país possam voltar a casa. Pinto Lopes Viagens. Damos novos mundos ao seu mundo, com viagens em grupo, culturais e de autor. Pinto Lopes Viagens. São 50 anos de experiência pelos 4 cantos do mundo. Prepare-se para a aventura da sua vida. Visite-nos em pintolopesviagens.com e descubra toda a nossa programação. 1h33, vamos à segunda parte do 5 Continentes.
Segunda parte do 5 Continentes na Rádio Observador, agora sempre com 1 hora de programa para analisar a geopolítica internacional. Hoje, mais tarde, devido, relembro, às celebrações do 5 de outubro. Bruno Cardoso Reis, bem-vindo mais uma vez. Nesta segunda parte começamos na Ásia e vamos trazer para a luz mais um conflito esquecido, a guerra no Myanmar-Birmânia. Em mais de 3 anos de junta militar já morreram mais de 4.000 pessoas. Agora, a junta militar fez um apelo à paz e por isso, Bruno, pergunta afinal, temos militares golpistas ou pacifistas e que afinal é Birmânia ou Myanmar? Bem, começando por essa última pergunta, realmente, aparentemente, em birmanês a diferença não é assim tão grande e os dois termos, aquele que no fundo dá origem a Birmânia e depois a Myanmar, são usados historicamente, mas o que é aqui interessante é que, no fundo, o conflito, se quisermos, esta guerra civil, muitas vezes fala-se da Birmânia como tendo a guerra civil mais antiga do mundo, basicamente nunca deixou de estar em guerra civil, em algum tipo de conflito interno, desde a independência em 1948 da Grã-Bretanha, e portanto aí o regime militar desde 1989, digamos, numa linha de reforço da narrativa nacionalista, insistiu nesta alteração de nome, em termos internacionais, Myanmar, por exemplo, nas Nações Unidas, etc. Mas a própria oposição, portanto, internamente, há setores muito importantes que continuam a preferir Birmânia, ou no fundo a palavra equivalente a Birmânia. Portanto, isto diz bem realmente da extrema divisão no país, um país que é o maior país em dimensão do Sudeste Asiático, portanto esta zona no fundo entre a China e a Índia, portanto também por isso com cada vez mais importância estratégica nas últimas décadas, também um país multiétnico, isso também ajuda a explicar este conflito, ou seja, sobretudo nas zonas de fronteira há grupos étnicos, os Shan, os Kachin, etc., que nunca aceitaram realmente um Estado centralizado dominado pela etnia birmanesa, se quisermos. Mas aquilo que é aqui o dado novo é que realmente a junta militar, os militares nunca cederam realmente o poder. Entre 2016 e 2021, a oposição liderada por Aung San Suu Kyi acabou por ganhar as eleições e, portanto, formar governo, mas, por exemplo, ela foi sempre impedida de ser realmente a chefe do governo, manteve-se uma tutela militar muito forte e depois, a partir de 2021, os militares acharam que era a altura, já tinham cedido algum poder durante demasiado tempo, era a altura de regressarem ao poder total, até para, no fundo, vencerem estes conflitos armados. Ora, o que aconteceu foi que os conflitos armados se agravaram e isto, sobretudo porque uma parte desta oposição birmanesa, que até aí tinha sido pacífica, não violenta, etc., no fundo optou pela luta armada, confrontada com esta impossibilidade, no fundo, de chegar a qualquer compromisso com os militares. E, portanto, o que é que explica, no fundo, estes apelos supostamente à paz, no fundo, é sobretudo as dificuldades militares crescentes da junta militar, ou seja, algo que já chamámos, aliás, aqui a atenção algumas vezes, a perda de povoações importantes até nas zonas de fronteira, por exemplo, com a China, que alarmou também muito a China, que é aqui um aliado muito importante desta junta militar, como aliás de várias outras, a par da Rússia, que sendo mais distante também fornece equipamento militar a esta junta militar, mas sobretudo a China está muito preocupada com esta destabilização na sua zona de fronteira e, portanto, o que explica realmente este aparente pacifismo e surpreendente pacifismo de uma junta militar golpista é que realmente está com dificuldades militares crescentes e, portanto, resolveu apelar à oposição para que voltassem a confiar neles, que voltassem a apostar na via eleitoral. Haverá eleições organizadas pela junta militar no próximo ano e, portanto, que abandonassem, como eles disseram, a via do terrorismo, ou seja, a via da luta armada. Agora, não há nenhuma razão para acreditar que isso é uma perspectiva realista ou que seja apelativa ou credível para a oposição, ainda para mais sem qualquer tipo de compromisso negociado. Mas realmente um dos grandes problemas aqui é que qualquer compromisso, qualquer negociação tornou-se muito difícil também porque os dois lados têm uma enorme desconfiança, eu diria uma compreensível desconfiança da parte da oposição de que qualquer acordo que seja feito com os militares, ao contrário de outros anteriores, será respeitado desta vez. E, portanto, realmente a perspectiva mais realista é que o conflito continue e que eventualmente até se agrave. Bruno, vamos ainda à Ásia, vamos ao Vietnã. O novo presidente do país esteve na Assembleia Geral da ONU, mas também teve direito a uma cimeira exclusiva com Joe Biden. É uma parceria estratégica que até foi evocada por Biden no discurso que fez em Nova Iorque.
Uma relação aqui entre estes dois países muito marcada pela história de guerra. Pergunto como é que está agora esta relação entre Vietnã e também Estados Unidos e se, apesar das diferenças de regime, que são muitas, se são países que podemos dizer que são aliados. Bem, por paradoxal que pareça, e embora os dois países não utilizem essa linguagem, realmente há uma espécie de aliança de facto entre o Vietnã e os Estados Unidos há várias décadas e que tem como explicação, obviamente não a natureza do regime, porque o Vietnã continua a ser um Estado comunista, governado por um partido de Estado, pelo Partido Comunista do Vietnã, basicamente desde a independência. No fundo, o atual Vietnã, o regime, o governo, no fundo é o governo do Vietnã do Norte, que depois vai vencer a guerra a que te referiste, ou seja, vai vencer, por um lado, a guerra da independência contra a potência colonial francesa. A França dominava esta zona, da chamada Indochina, portanto, o Laos, Camboja e Vietnã. Entre 1946 e 1954-55, realmente tenta manter o controle desse território, não consegue, mas apesar de tudo consegue, no fundo, uma divisão norte-sul, naquele paradigma da Guerra Fria, como vimos na Alemanha ou na Coreia, portanto, o norte comunista, o sul anticomunista e mais próximo do Ocidente. O Vietnã do Sul, entre 55 e 75, vai ser muito apoiado pelos Estados Unidos e, sobretudo, a partir de 1965, vai ser apoiado diretamente com um número crescente de tropas americanas, chegam a certa altura às 500 mil, portanto, um enorme contingente militar, enormes meios militares norte-americanos, mas realmente não conseguem derrotar a guerrilha muito eficaz, o terrorismo muito eficaz do Vietnã, digamos, promovida a partir do Vietnã do Norte, e, portanto, no fundo, isso tinha tudo para diferença de regimes, décadas de guerra, para realmente relações péssimas. Foi isso que aconteceu inicialmente, até um corte de relações, mas o problema, nós falamos muito desta guerra americana no Vietnã, mas esquecemos que o Vietnã tem uma guerra ainda mais recente com a China. Em 1979, a China comunista invadiu o norte do Vietnã e foi uma de múltiplas invasões ao longo da história do grande vizinho do norte, de vários impérios chineses que tentaram controlar esta zona e vários até conseguiram, e portanto realmente a grande explicação para esta aliança de facto, esta convergência de facto, que é económica, mas também muito até militar, e nomeadamente naval, ao nível das marinhas, tem a ver realmente com a questão da China, tem a ver com disputas territoriais entre o Vietnã e a China muito antigas, sobretudo também naquela zona do Mar do Sul da China, portanto uma série de ilhéus, ilhotas, enfim, e portanto este encontro bilateral traduz exatamente isso. O que é que levou aqui a algum destaque até do próprio Joe Biden é que ele usou no fundo, esta parceria estratégica, é a designação oficial, esta parceria estratégica entre o Vietnã e os Estados Unidos como um exemplo de que é possível o compromisso entre regimes de tipo diferente, que é possível a reconciliação mesmo com entre países que estiveram em guerra relativamente recentemente, e portanto é algo que é conveniente no fundo também para a procura dos Estados Unidos de criarem pontes com o chamado Sul Global, onde obviamente a China está muito ativa, onde a Rússia tem estado também cada vez mais ativa, e portanto isso é realmente o Vietnã é aqui um bom exemplo para os Estados Unidos, um exemplo de sucesso se quisermos. Agora, são circunstâncias que, digamos, geoestratégicas e até históricas, que explicam muito isso, que tem muito a ver com esta questão realmente do receio do gigante chinês a norte. Apesar de tudo, é importante sublinhar que o Vietnã não está, digamos, não se pode dizer que esteja no bloco ocidental ou dos Estados Unidos. Por exemplo, isso é muito visível na questão da Ucrânia, onde o Vietnã não avançou com sanções contra a Rússia, embora tenha sido crítico da invasão. O Vietnã declaradamente tem uma política de equilíbrio, de autonomia estratégica. Muitas vezes fala-se diplomacia do bambu, que existe em abundância no Vietnã, ou seja, dobrar e não quebrar, mas no fundo aqui a ideia é procurar manter relações muito diversificadas, manter até as melhores relações possíveis com a China, embora muitas vezes haja estes conflitos complicados, com a Rússia e obviamente também com os Estados Unidos, mas sem abdicar por isso, por causa desta proximidade, desta convergência de interesses com os Estados Unidos, da sua autonomia. Por exemplo, este presidente Lam, o novo presidente do Vietnã, visitou logo a seguir a Nova Iorque e ao encontro com Biden, visitou a Cuba comunista, que é também um aliado histórico do Vietnã comunista.
Bruno, damos agora um salto à Europa, vamos até à Áustria, que foi a eleições legislativas. Vitória para o FPÖ, da direita radical, que teve quase 30%. Bruno, que impacto é que esta vitória pode ter no resto da Europa e já agora na história do país? Bem, realmente faz parte claramente aqui de uma tendência. Tivemos resultados como nunca tínhamos visto em termos de percentagem de apoio de partidos da direita radical, da extrema-direita, portanto, desde a Segunda Guerra Mundial em vários países europeus. Foi assim nos Países Baixos, onde, aliás, atualmente são o maior partido e, no fundo, são a força dominante que apoia a atual coligação, embora não tenham conseguido desfiar o governo, não houve suficiente apoio para isso da parte dos outros partidos que eram necessários para criar uma maioria. Obviamente também na Alemanha, nas eleições estaduais nos últimos meses, na França, nas eleições legislativas, e agora realmente na Áustria, que foi talvez o pioneiro até desta questão, mas aqui a questão, apesar de tudo, é não ignorar essa tendência. Claramente é uma demonstração também de insatisfação e de uma certa viragem de página em termos políticos pelos europeus, digamos, do que foi o modelo político dominante na Europa no pós-Segunda Guerra Mundial, em que, por razões compreensíveis, enfim, a derrota do nazismo, do fascismo, muitos destes movimentos que tinham estado associados, que tinham colaborado até ativamente com o nazismo, com o fascismo, viram-se descredibilizados, marginalizados na nova ordem política da Europa reconstruída pós 1945. E, portanto, já passou muito tempo, claramente há aí uma certa viragem de página. No caso da Áustria, o que é curioso é a relação peculiar entre a Áustria e a Alemanha. Portanto, a Áustria realmente tem esta ideia, esta narrativa de um certo afastamento em relação à Alemanha. Um amigo meu austríaco costuma dizer que a grande vitória da diplomacia austríaca é convencer toda a gente que o Hitler é alemão quando é austríaco e que o Beethoven é austríaco quando na verdade seria alemão, enfim, pelo menos em termos de locais de nascimento. Há muito esta ideia também da primeira vítima, portanto a ideia de que a Áustria foi a primeira vítima do nazismo, foi o primeiro país a ser ocupado e anexado pela Alemanha nazi. Agora, obviamente isso oculta o facto e também teve implicações no pós-Segunda Guerra Mundial, oculta o facto de haver imensos nazis austríacos, a começar pelo próprio líder do movimento, ou seja, o Adolf Hitler, e portanto ter havido muito apoio ao nazismo, embora também fosse verdade que houve muita oposição também ao nazismo na Áustria nos anos 30 e essa anexação, vejam por exemplo a Música no Coração, não é? O famoso filme, portanto houve uma oposição até conservadora e católica e não apenas, digamos, mais à esquerda ao nazismo, mas a verdade é que realmente havia muitos nazis austríacos e este mito, digamos, da primeira vítima levou a que, por exemplo, no pós-Segunda Guerra Mundial houvesse a possibilidade de muitos desses antigos nazis, no fundo, voltarem a integrar-se com facilidade na vida política até nacional. O FPÖ é criado logo nos anos 50 por antigos nazis, portanto, elementos realmente com filiação do partido nazi, não é aqui uma questão, digamos, de uma tese ou de uma proximidade ideológica, é um facto. Muitas vezes tem tido algumas posições equívocas sobre o passado. Eu diria, em termos de implicações para o presente, e para terminar, pode não haver grandes implicações porque, apesar de tudo, o partido venceu as eleições, mas apenas por 2% de diferença em relação ao principal partido conservador. Não tem, longe disso, maioria absoluta no Parlamento, portanto é preciso um governo de coligação, que é aliás o tradicional na Áustria, como também na Alemanha e noutras zonas da Europa do Norte e da Europa Central, e a generalidade dos outros partidos já disseram, inclusive o principal partido conservador, que não vão formar uma coligação com o FPÖ, consideram que ele tem posições excessivamente radicais. Em termos de implicações mais amplas e em termos de implicações externas, pode ter uma implicação no sentido de moralizar, de ajudar a dar força a esta vaga, digamos, de direita mais radical. Isso poderá ter implicações, sobretudo, num país próximo da Áustria, historicamente, que é a Alemanha, ou seja, vamos ter eleições legislativas no próximo ano e realmente o movimento da direita radical, Alternative for Deutschland, na Alemanha, como acabámos de dizer, tem estado a crescer, portanto vamos ver se há aqui alguma implicação a esse nível, ainda que indireta. Em termos diretos, teria implicações se houvesse realmente uma mudança no governo, se este partido passasse a fazer parte da coligação que governa a Áustria, sobretudo porque um dos aspectos que os caracteriza, como aliás vários destes movimentos, é a simpatia por Putin, pelo regime russo, a hostilidade à ajuda à Ucrânia,
e, portanto, desse ponto de vista, poderia tornar ainda mais complicada a situação para a Ucrânia, por exemplo, em termos de apoio no contexto da União Europeia. Bruno, vamos avançar então até África, vamos pegar nas malas e vamos até lá. Esta semana tivemos o anúncio da Grã-Bretanha, vai ceder às Ilhas Maurícias o arquipélago de Chagos, que inclui também o atol de Diego Garcia. Pergunto se isto tem algum significado especial, Bruno, e também aqui uma questão importante que é a grande questão, o grande problema em torno disto é que a base militar anglo-americana que está ali naquela zona fica precisamente em Diego Garcia. Vai continuar lá agora com esta cedência de território? Bem, por um lado porque é que temos uma ilha no meio do Oceano Índico, portanto, vejam o mapa, basicamente esta zona realmente praticamente despovoada, enfim, Diego Garcia, que é a ilha maior, tem 30 e poucos quilómetros quadrados. Porque é que é tão importante? Bem, é porque está realmente em uma posição central no Índico, está mais ou menos a meio caminho entre Madagascar, a Índia e a Indonésia, e portanto, e porque é que se chama Diego Garcia? Bem, aparentemente houve aqui uns erros no mapa, seria Dom Garcia ou Diogo Garcia até, portanto seria um nome de navegadores portugueses ou eventualmente um navegador espanhol também ao serviço de Portugal, mas teria sido descoberto, mapeado pela primeira vez com algum rigor pelos portugueses em 1512, no contexto destas viagens entre a costa oriental africana e as Índias, não é? Mas realmente estava despovoada e manteve-se assim basicamente até a final do século XVIII. Nessa altura os franceses queriam lá uma plantação com escravos, uma colónia de leprosos, etc. Rapidamente também ocupada pelos britânicos no contexto das guerras napoleónicas, em 1814, essa ida à Grã-Bretanha, mas realmente tem uma população residual, tinha menos de 1000 pessoas quando as Maurícias se tornam independentes, por acordo com a Grã-Bretanha, em 1968, e como parte do acordo da independência, a Grã-Bretanha, no fundo, separa este território das Ilhas Maurícias e até paga às Ilhas Maurícias por isso, e as Ilhas Maurícias não levantam problema durante alguns anos. A questão é que, entretanto, arrependeram-se disso e, sobretudo, nos últimos anos, têm usado isto de uma forma muito hábil, uma narrativa da última colónia em África, embora Diego Garcia, esta zona do arquipélago de Chagos, está a milhares de quilómetros da costa africana, mas realmente conquistou o apoio da União Africana, de muitos países do sul global, também do painel consultivo do Tribunal Internacional da Haia, que disse que realmente o processo de colonização não foi aqui bem conduzido, sobretudo do ponto de vista da Grã-Bretanha, numa Grã-Bretanha também mais isolada internacionalmente pós-Brexit. Isto era uma questão que não interessava manter, porque a base, como dizias, é sobretudo, enfim, formalmente é anglo-americana, na prática é basicamente norte-americana, é uma grande base aeronaval norte-americana, muito importante para a projeção de poder em toda esta zona do Indo-Pacífico, foi utilizada, por exemplo, para bombardeamentos no Iraque, apoio logístico ao Iraque, ao Afeganistão, etc. E, portanto, realmente é muito importante para os Estados Unidos e, portanto, basicamente a Grã-Bretanha, sobretudo com o novo governo trabalhista, de Sir Keir Starmer, que quer, no fundo, reconstruir pontes, chegou à conclusão e terá dito aos Estados Unidos: nós não queremos este problema, portanto, vocês resolvam isto com as Maurícias. Foi nomeado como negociador, aliás, o principal conselheiro externo e chefe de gabinete de Tony Blair, o Jonathan Powell, que é um negociador muito hábil, foi o responsável pelas negociações, inclusive com o IRA, e, portanto, basicamente, no prazo de um mês, chegou-se aqui a um acordo que passa por: a Grã-Bretanha reconhece que realmente este território deveria ser das Maurícias, vai ceder às Maurícias, e as Maurícias garantem que durante 99 anos os norte-americanos manterão a base naval, aeronaval que tem nesta zona de Diego Garcia. A questão que ainda não é clara é o que é que vai acontecer à população, estas à volta de 1000 pessoas que lá viviam, que não eram nativas, portanto, mas já viviam lá há várias gerações, e portanto, que foram expulsas na altura para manter esta base, digamos, em segurança, um evidente abuso de poder que hoje seria impossível, mas a verdade também é que muitas dessas pessoas, chagócianos, chamados assim, portanto, das Ilhas Chagos, na verdade não parecem muito entusiastas com a ideia de voltar a este território, que é extremamente remoto, isolado, não tem nenhum tipo de atividade económica e, portanto, provavelmente prefeririam ficar ou nas Maurícias ou até na própria Grã-Bretanha. Portanto, vamos ver o que é que acontece a esse nível. Mas em termos geoestratégicos, manter-se-á basicamente tudo igual, ou seja, a base aeronaval dos Estados Unidos continuará lá, mas agora por acordo com as Ilhas Maurícias e enfim, a Grã-Bretanha deixa de ter aqui um problema que estava a criar tensões e incómodos, por exemplo, com os países africanos.
Terminamos na América Latina, Bruno. Vamos primeiro à Nicarágua, onde temos aqui uma novela familiar. Morreu Humberto Ortega, o irmão do ditador Daniel Ortega. Eles que trocaram acusações de traição. Bruno, que história é esta da família Ortega e também de Nicarágua? Isto é mais uma novela mexicana, Bruno, não tanto de Nicarágua, não é? Sim, enfim, esta zona da América Latina tem ótimas novelas, não é? Como sabemos também pelo Brasil, mas realmente esta não é uma novela, enfim, muito apetecível, sobretudo porque é uma novela da vida real, mas realmente o que temos na Nicarágua é realmente trágico. A Nicarágua caracterizou-se no século XX por ter uma espécie de dinastia republicana, que é algo que também acontece quando regimes republicanos se tornam autoritários. A família Somoza basicamente dominou o país desde os anos 30 com o apoio americano até 1979. O pai, depois 2 filhos, era o comandante da Guarda Nacional, portanto no fundo era uma espécie de força paramilitar que tinha sido criada também com o apoio americano. Foi em relação a ele que o Franklin Roosevelt, o presidente americano, teve aquela famosa expressão "He's a son of a bitch, but he's our son of a bitch", não é? Portanto ele é um ditador, mas é o nosso ditador, vamos dizer assim, é leal aos Estados Unidos. O movimento sandinista, do qual Daniel Ortega e o irmão Humberto Ortega são líderes históricos, portanto, o Humberto Ortega foi basicamente o criador da guerrilha sandinista, do exército de guerrilha sandinista, que começa a estar ativo a partir dos anos 60. Ele é ferido, aliás, gravemente nos anos 60, numa operação para tentar libertar o então líder da Frente Sandinista. Depois vai para Cuba, etc. Vai se tornar o chefe das Forças Armadas a partir da vitória da Revolução, em 1979, que ele coordena, com o irmão como presidente, Daniel Ortega, mas é uma figura, digamos, por direito próprio, não é simplesmente nomeado para o irmão, e começa a tornar-se muito crítico e a afastar-se do irmão no processo de democratização. Ele apoia esse processo, vai ser o chefe das Forças Armadas nessa transição para a democracia a partir do início dos anos 90, e, sobretudo nos últimos anos, e sobretudo a partir de 2018, tem sido cada vez mais crítico desta tendência para criar uma espécie de nova dinastia presidencial, neste caso um casal presidencial. O presidente Ortega optou por, no fundo, nomear a sua mulher, a sua esposa, Rosário Morillo, como vice-presidente, e, portanto, aqui o irmão achou que isso era demasiado, como vários, aliás, líderes históricos sandinistas, e, portanto, veio criticar isso. Veio dizer, por exemplo, que aquela expulsão do bispo católico e de vários elementos da oposição estava errada, que eles eram pessoas respeitáveis e patrióticas. E, portanto, o que aconteceu foi que Daniel Ortega reagiu com cada vez mais violência, acusando o irmão de traição, traição ao país, traição à pátria. No fundo, Humberto Ortega acusou o irmão de traição até aos próprios ideais revolucionários sandinistas, que eram tudo o oposto desta ideia de uma dinastia familiar. E o que é que realmente o desfecho trágico disto foi, ele já tinha uma condição de saúde muito, digamos, complicada, até pela idade. Basicamente ficou em prisão domiciliar, completamente isolado, sem cuidados médicos, como ele próprio, aliás, avisou numa gravação secreta, que foi depois divulgada já depois da morte. Isso provavelmente iria levar a problemas cardíacos, porque ele precisava de assistência médica. Portanto, ele teve um ataque cardíaco em casa, provocado por essa prisão domiciliária, e acaba por morrer na sequência disso. E, portanto, aqui o que é significativo, isto é basicamente uma mensagem de Daniel Ortega e da esposa: ninguém é intocável, não é? Portanto, o regime realmente assumiu completamente aqui a sua natureza ditatorial, e, portanto, mesmo sandinistas históricos, até o próprio irmão do presidente e um líder histórico da Revolução Sandinista, acaba por ser vítima desta repressão crescente da ditadura sandinista. Bruno, mesmo para fechar, aí precisamos mesmo só de 30 segundos. A recomendação, temos que ir já a ela. Que recomendações é que nos deixas desta vez sobre política norte-americana? Em 30 segundos. Bem, 2 livros, do Rui Teixeira, que é um americano de origem portuguesa, John Judice, mas não é por ser de origem portuguesa, Where Have All the Democrats Gone? Portanto, para onde é que foram os democratas? Que no fundo insiste muito nestas dificuldades crescentes do Partido Democrático em captar votos que lhe eram tradicionalmente leais, da classe operária, dos americanos mais pobres, que tem muito a ver com a questão do nacionalismo económico, das dificuldades da globalização e da modernização da economia, e também do Partido Democrático ser visto como muito elitista, muito urbano, elitista e pouco atento aos problemas desta classe americana mais pobre. E um segundo, de Erika Lee, America for Americans, no fundo uma história alternativa dos Estados Unidos, muito centrado não na narrativa do melting pot, ou seja, da imigração, da abertura aos imigrantes e da fusão
entre diferentes pessoas de origem diferente, mas precisamente na importância do nativismo, das reações xenofóbicas, digamos, se quisermos é uma história da xenofobia nos Estados Unidos e portanto, uma tentativa também de explicar Trump como parte de uma tendência mais longa. Muito bem, Bruno Cardoso Reis, muito obrigada. Voltamos no próximo sábado. Já sabe, pode sempre enviar as suas perguntas sobre história ou geopolítica internacional para o Bruno através do e-mail ouvintes@observador.pt. Bruno, muito obrigada. Até para a semana, Bruno. Obrigado. Até para a semana.